Meu irmão, minha irmã, nossa série Os Dons e os Carismas do Espírito Santo. Hoje eu quero conversar com você sobre os dons de palavra. Na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, quando vai citar ali os dons carismáticos, fala sobre o dom de línguas, interpretação das línguas e profecia. O dom de línguas tem a oração em línguas, a profecia em línguas e até mesmo o canto em línguas. A oração e o canto são orações destinadas somente a Deus, são orações que não precisam de interpretação, porque é a Deus. Agora, se vai fazer uma profecia em línguas, aí precisa de interpretação, porque nada adianta falar aos homens sem que os homens compreendam. Mas ainda vou explicar melhor essa coisa de interpretação e de falar em línguas, orar em línguas. O mais importante de falar aqui agora é que a oração em línguas é uma oração humilde, onde nós não ficamos escolhendo palavras bonitas para falar para Deus, onde nós rezamos com nossos gemidos, com palavras que nem nós mesmos conhecemos, mas que o Espírito Santo usa da nossa voz, da nossa boca, para orar ao Pai, como diz São Paulo na carta aos Romanos, com gemidos inexprimíveis. A oração em línguas o proclamar as coisas em línguas, falar em línguas, orar em línguas, tem na Bíblia por diversos momentos essa experiência na comunidade católica, na comunidade primitiva, na comunidade da igreja. Nos Atos dos Apóstolos, diversos momentos são encontrados em que os apóstolos e o povo de Deus vivenciam esse dom, inclusive no dia de Pentecostes. Desceu sobre eles línguas de fogo e eles falaram em outras línguas e profetizaram. Depois, em outros momentos também, a gente vê esse dom se realizando. E São Paulo fala na carta aos Coríntios sobre esse dom, o dom de línguas, também ensina a diferença entre o falar em línguas e o que precisa ter quando se fala em línguas para a oração. Deus deu esse dom, esse carisma das línguas para que nós possamos depender totalmente de Deus, como crianças que nem sabem falar, mas que o Pai conhece os choros, os gemidos de uma criança. Assim também o Senhor conhece o nosso coração, nossos desejos, intenções, e o próprio Espírito ora através de nós. Quando vamos a um grupo de oração, a um encontro e vemos lá as pessoas orando em línguas, nós podemos pensar que é uma besteira, que é uma coisa pequena, mas naquele momento nós estamos permitindo que o Espírito ore através de nós. É muito mais poderoso do que a nossa própria oração. Um grande padre da nossa igreja aqui no Brasil, que já está no céu, Monsenhor Jonas Abib, ele ensinou a nós que o dom de orar em línguas é como que quando a gente vê uma escola de samba, que tem aquele carro abre-alas, não é o mais importante, não é o que faz tudo, mas depois que ele passa, toda a escola de samba passa ali. E o Padre Jonas usa esse exemplo para dizer que o dom de línguas é como esse carro abre-alas. Nós oramos em línguas e o Espírito Santo, nós nos abrimos de tal forma ao Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, que os outros dons vão se manifestando também, vão entrando. Nós vamos nos tornando mais poderosos na evangelização, no anúncio da palavra, quando oramos pelas pessoas. Como é importante esse dom espiritual, o dom de orar em línguas. Falar em línguas, o Senhor suscita, move no nosso coração uma palavra a ser dada, porém com uma língua que não é a nossa. Ele só nos move a fazer, a falar em línguas. Nós falamos e aí o Senhor dá, ou a nós mesmos, ou a outra pessoa, a interpretação do que está sendo falado. Vejam, interpretação não é a mesma coisa que tradução. Traduzir uma coisa é, eu escrevo uma coisa, uma linha de inglês, eu vou traduzir em uma linha para português. Interpretação não. Eu posso escrever um livro e interpretá-lo numa página. Ou posso escrever uma página e interpretá-la como um livro. Isso é a interpretação das línguas. Por isso que às vezes você vai em encontro e vai ver uma pessoa profetizar um maior tempão em línguas e de repente vir uma outra pessoa trazendo a interpretação com uma frase, com uma coisa pequena, porque a interpretação é uma graça que Deus dá também à pessoa, uma moção, uma ação dentro dela, que faz com que ela coloque para fora aquilo que Deus quer falar através dela, que é a interpretação do que Ele já falou na profecia em línguas. E a profecia mesmo, que é quando nós nos deixamos conduzir por Deus para falarmos aquilo que Deus quer que a gente fale. A profecia é feita sempre em primeira pessoa, porque não somos nós falando de Deus, é Deus mesmo falando através de nós para as pessoas. E o que faz a gente ter o discernimento do que é uma profecia, do que é uma invenção da cabeça da pessoa, o que faz a gente ter esse discernimento? A
A profecia é uma palavra de Deus. E a palavra de Deus não vem à terra e volta ao céu sem produzir os seus frutos. Quando a gente faz uma profecia que não é espiritual, que é uma coisa humana, não vai causar nada. Agora, quando é de Deus, algo vai agir ali naquele local, naquelas pessoas, porque Deus, quando fala, Ele fala para agir, para curar, para libertar, para transformar, para exaltar, para dar nova vida. Então, o dom de profecia é um dom que nós nos deixamos, emprestamos nossa voz, nossa garganta, nossa língua a Deus, para que Ele fale através de nós. Mas como eu vou saber se Deus está querendo falar através de mim? Sempre que eu estou naquele momento de oração, às vezes, na maioria das vezes, orando em línguas, eu sinto no meu coração uma moção, um sentimento de que Deus quer falar através de mim. Se eu me abro, as palavras vão vindo, elas vão vindo, vão vindo. E Deus vai falando através de mim para as pessoas que estão me ouvindo naquele momento. Sempre Deus que consola, sempre Deus que exorta, sempre Deus que ensina, nunca Deus que acusa, nunca Deus que proclama a desgraça. Isso não é profecia. Profecia não é Deus dizendo que as pessoas vão se dar mal, que vai dar tudo errado e que... Isso não é profecia. Pode ser uma coisa humana ou pode ser até uma não profecia, uma falsa profecia. Que aí já seria uma coisa do diabo. O diabo querendo usar para fazer com que o mal se estabeleça naquele lugar. Quando Deus fala, Deus traz a paz. Quando Deus fala, Deus cura. Quando Deus fala, Deus liberta. Quando Deus fala, Deus transforma. É o poder da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a oração em línguas, a profecia, são dons que nós precisamos nos abrir. O Espírito Santo não vai descer sobre nós e nos forçar a fazer nada. Eu não vou, de repente, começar a orar em línguas e eu nem queria e, de repente, a minha boca começa a abrir e fala, não é assim, eu preciso me abrir. Eu preciso orar e pedir que, através dessa minha oração, o Espírito Santo a faça realizar-se. Eu preciso me abrir. Estou numa oração e eu sinto que Deus quer falar através de mim e me vem uma palavra, eu não posso ficar com vergonha segurando a obra de Deus, eu tenho que colocar para fora, porque aí sim eu vou ver como que Deus fala comigo, como que Deus age através de mim. Que Deus te abençoe, compartilha, divulga, se inscreve nesse canal, curte, comenta, nos ajude aí a chegar a cada vez mais pessoas para que muitos possam se abrir e viver os dons espirituais. São Paulo dizia também na carta aos Coríntios que quanto aos dons espirituais ele não quer que vivamos na ignorância. A ignorância é o não conhecimento. Ele queria que nós conhecêssemos os dons espirituais e mais do que conhecermos, vivermos, experimentarmos. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.